Agora que Itadori surgiu com as habilidades do Sukuna dentro de si, podemos ver que o nosso garoto está avançando ainda mais contra o Rei das Maldições, com suas habilidades latentes interagindo com os seus poderes amaldiçoados. Porém, conhecendo a história de Maki e da Mei, será que podemos dizer que o Sukuna é o pai amaldiçoado de Yuji Itadori? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar um ponto que a fandom tem conversado, teorizado sobre o Sukuna também ser o pai amaldiçoado de Yuji Itadori. A gente vai entender um pouco mais sobre esse pretexto logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos, deixando o seu like, compartilhando e principalmente se inscrevendo. Eu sei que tem muita gente chegando nos vídeos do canal do Geek Brasil e não está se inscrevendo. Então se inscreve, dá essa força aqui pro canal. E você também pode participar lá do nosso Discord. A gente sempre está comentando sobre vários conteúdos, vários mangás, várias histórias, os animes da temporada. Tem sala separadinha para você poder participar diretamente e poder conversar da sua obra favorita sem levar spoilers de outras obras. Então participe lá do Discord do Geek Brasil com o link na descrição. Vamos lá, né? Como vimos no capítulo 257, o Sukuna tinha um gêmeo quando estava dentro da barriga da sua mãe. O Sukuna nos informa que rejeitou o destino de nascer gêmeo, ou seja, ele se assimilou ao seu irmão na barriga da sua mãe. Isso é um estado bem comum. A gente pode observar que isso é um estado bem comum, mas na mente do Rei das Maldições, o Sukuna acabou devorando o seu irmão. E é claro que não se trata de uma parte de se devorar, né? Porque o bebê nem dente tem, a não ser que o Sukuna seja completamente diferente. Mas o bebê nem dente tem, então não se trata assim de ter uma forma do Sukuna devorar. Mas isso existe na vida real. Essa forma como o Sukuna explicou, detalhou para nós no capítulo 257, isso também existe na vida real e se chama fetus in feto. Engraçado que a gente falou um pouco sobre isso também no mangá de Black Clover, na origem do Lucius, né? Nessa separação do Lucius com o Julius. E talvez tenha a mesma conexão. Não tem total explicação ali do Julius e do Lucius, mas aqui do Sukuna já é literalmente descrito como esse ponto. E assim nós observamos que isso ocorre em gestações de gêmeos idênticos, que são chamados de monozigóticos, que é quando o bebê divide a mesma placenta, né? Quando há um desequilíbrio no compartilhamento da placenta e dos vasos sanguíneos entre os fetos. Então, eles dividem ali a mesma placenta e aí quando tem um desequilíbrio, um bebê acaba recebendo mais nutrientes do que o outro ou até mesmo acaba recebendo menos nutrientes do que o outro, ele decide se assimilar ao seu irmão, a forma como estava crescendo ali dentro dele. Muitas pessoas, na verdade não dentro dele, né, mas dentro da mãe dele. Muitas pessoas até mesmo comentam e falam que quando vão operar acabam encontrando um dedo dentro do corpo, um pedaço ali de uma boca, fios de cabelo, assim, e isso demonstra realmente que acabaram se assimilando aos seus irmãos. Então é um fato ali, é uma coisa bem interessante que não é muito comum, mas acontece. Existem vários relatos aí de pessoas, de pais que foram fazer o exame, é identificado como gêmeo e no próximo exame o gêmeo simplesmente desapareceu. Como Sukuna mesmo disse, sua mãe estava passando fome e ainda estava grávida de gêmeos. Então ele estava provavelmente recebendo menos nutriente do que deveria e assim acabou se assimilando com o seu irmão, na visão dele, na perspectiva dele, o devorando. Mas isso aqui é um assunto muito interessante, mas que nós vamos focar em outro vídeo. Nós vamos abordar em outro vídeo
porque, cara, isso aqui é crucial pra gente entender um pouco mais sobre o lance do Sukuna. E o Sukuna continua com as suas explicações, ele continua ali explicando pra nós de que o parceiro do Kenjaku, o Jin Itadori, tinha sua outra metade encarnada, e dessa forma possuía a mesma alma que ele. O Sukuna acaba explicando pra nós que o Jin possuía a mesma alma que ele. Isso acaba deixando a Uraume pensativa. Isso acaba deixando a personagem meio reflexiva sobre o que estava acontecendo e sobre as revelações que o Sukuna estava dando para ela. Uraume então acaba questionando como o Jin poderia ter a mesma alma do Sukuna. E é dessa forma que o Sukuna acaba explicando que ele tinha um gêmeo dentro da barriga da sua mãe. No segundo questionamento, Uraume não ousa pensar em voz alta, não ousa dizer em voz alta, mas ela pensa que Yuji tem o mesmo potencial que o Sukuna dentro de si. Se for dessa visão, se for observar as informações que o Sukuna, se for colocar na realidade essas informações que o Sukuna passou para ela, isso mostra para nós de que o Itadori poderia ter o mesmo potencial que o Sukuna dentro de si. Mas da onde viria esse potencial? Qual que é essa característica bem realizada para a gente definir da onde vai vir esse potencial de Yuji Itadori? Porque os questionamentos da Uraume, ela está certa, né? Eles estão certos, esses questionamentos. Porque se a gente voltar lá no capítulo 149, quando a Mai explica sobre os gêmeos, a gente vai ter um pouco de respostas relacionadas a isso. Ao longo do mangá, vimos 6 personagens formando uma espécie de trio de gêmeos. Sukuna e seu irmão, Mimiko e Nanako, e Maki e Mai. Mas somente Maki e Mai e Sukuna e seu irmão eram gêmeos idênticos pelo jeito. Maki e Mai tiveram esse desenvolvimento passado para nós de uma informação bem interessante sobre de como o Sukuna pode ser o pai do Itadori, um pai amaldiçoado para o protagonista. Mai acaba revelando para nós no capítulo de que para o mundo Jujutsu, gêmeos idênticos são considerados a mesma pessoa. Para a Maki e a Mai, o mundo Jujutsu considerava as duas como uma mesma pessoa. Então, a alma das duas garotas eram divididas em 2 corpos. Então, tudo que a Mai possuía, a Maki possuía também. E assim os pactos sobressaíam, uma forma atrapalhava uma a outra, e tudo isso acabava tendo essa identificação através das restrições, dos pactos que as personagens possuíam por serem gêmeas. Ou seja, é por isso que o Sukuna diz que o Kenjaku ficou procurando pela alma do seu irmão por todo esse tempo. Porque, basicamente, se ele encontrasse a alma do seu irmão, ele poderia também ter uma espécie de acesso a alma do rei das maldições, já que a sua alma também estava dividida em outro lugar, e no caso acabou reencarnando em Jin Itadori. E como sabemos, é claro que o Kenjaku não se apaixonou pelo Jin Itadori, até então, né? Até então a gente sabe que o Kenjaku, o que interessa para ele é a curiosidade e os seus estudos. E ele ter passado todo esse tempo vivo para gerar a assimilação do Tengen era uma ideia, o seu grande sonho. Ele mesmo fala que a sua visão ali para o mundo era criar uma nova criatura, ver a próxima evolução da humanidade. Mas ele mesmo também já planejava algo a mais. Ele tinha planos para Yuji Itadori também. O nosso menino tinha algo que Kenjaku não tinha visto ainda, e que ele queria presenciar ou fazer com que as pessoas enxergassem, fazer com que as pessoas pudessem ver essa possibilidade também. E deve ser por isso que no final de Shibuya, o vilão se vira para o Itadori e diz que tinha grandes expectativas sobre ele. De que a partir daquele momento, o Yuji poderia ter grandes expectativas, daria grandes expectativas para ele, da forma como ele seria esse olho do furacão, da forma como ele fala para o Choso Boys. E com esse quadro maravilhoso, cara, essa arte aqui ficou sensacional. A forma como o Itadori se apresenta para nós é que ele
tinha um potencial único, mas único pra caramba, e vocês vão entender aqui comigo. O Itadori tinha a capacidade de ser o primeiro filho de alguém gêmeo idêntico no mundo Jujutsu. Pensa nas chances que isso tem de acontecer. Pensa nas chances que isso tem de ocorrer. O seu pai precisa ser feiticeiro Jujutsu, o que já é algo extremamente raro. Nós sabemos que a proporção de pessoas da população japonesa com os feiticeiros Jujutsu é algo muito, mas muito baixo. Então, para começar sobre isso, para começar, o seu pai precisava ser um feiticeiro Jujutsu, o que já diminuía completamente as chances disso acontecer. Além de ter esse requisito, o pai do Itadori ainda precisa ser gêmeo, o que diminui ainda mais as chances. E o que dificulta ainda mais a situação é que precisa ser um gêmeo idêntico. Então, não basta ser uma pessoa normal, tem que ser um feiticeiro. Não basta ser apenas um feiticeiro, tem que ser um gêmeo. E não basta ser apenas ser um gêmeo, tem que ser gêmeo idêntico. Então, cumprindo esses 4 requisitos, nós sabemos que existe algo muito grande por trás do Itadori. E só para vocês verem a ideia de alguma chance, né, uma hipótese, a gente jogou, né, eu joguei aqui no ChatGPT para ele calcular. E ele diz o seguinte, se cada 1 milhão de habitantes no Japão nós tivermos um feiticeiro Jujutsu, né, para cada 1 milhão de habitantes nós tivermos um feiticeiro Jujutsu, as chances são de 1 em 7,5 bilhões de pessoas. Exatamente. Só pode existir um Itadori no mundo atual. Se o mundo hoje possui 8 bilhões de pessoas, a chance do Itadori nascer é exatamente agora, no momento presente em que Jujutsu Kaisen está acontecendo. É claro que deve ser ali em torno de 7 bilhões e tudo mais, porque Jujutsu passa em 2018, mas isso já mostra pra nós essa pequena chance que o Yuji tinha de ser formado. E isso tudo, a gente tinha esses 4 requisitos de 1 em 7,5 bilhões de pessoas para o Yuji nascer. E ainda tem um bônus de dificuldade maior, porque para o Itadori ser gerado, ainda tinha que ser com a reencarnação do irmão gêmeo do Sukuna, que tinha que ser com o irmão gêmeo do Rei das Maldições. Dessa forma, nunca existiu em Jujutsu Kaisen alguém com o potencial do Itadori. Nunca existiu alguém de uma forma tão gigantesca e para ser construído como o Itadori. E observando então essa ideia sobre o personagem, dá para acreditar e dá até mesmo agora para chutar que o seu potencial é maior do que do Rei das Maldições. E é claro, né, que a gente precisa falar sobre o que faz o Itadori alguém especial. O que faz o Yuji ser tão especial? Porque naturalmente o Yuji pode herdar os poderes da alma que gerou o Sukuna e também Jin Itadori. Yuji naturalmente se adaptou ao dedo do Sukuna, que esteve selado dentro de si desde o seu nascimento. Porém, ao devorar o dedo do Sukuna, Itadori gravou as técnicas do rei em sua alma, o que pode ter dado até mesmo uma facilidade maior para que ele pudesse aprender a utilizar as suas técnicas, gerando ali o Black Flash. Quando os Black Flashes foram gerados agora no combate em Shinjuku, nós podemos ver que o Itadori teve um acesso mais fácil a este poder. Se a técnica do irmão do Sukuna for a do fogo ou vice-versa, se for a dos cortes ou do fogo, tem grandes chances do Itadori herdar as duas técnicas. O que mostra para nós que o Sukuna e Jin, vamos supor aqui que o Jin seja o irmão do Sukuna, já que ele é apenas uma reencarnação da alma do irmão do Sukuna, eles são um só no mundo amaldiçoado. Então, quando a gente observa essa figura, é dessa forma que nós conseguimos entender que o Itadori pode ser filho também do Sukuna.
que o Sukuna seria o pai amaldiçoado de Yuji Itadori. Porque como divide a mesma alma que o Jin, o Itadori tem o mesmo potencial que o Sukuna em tudo. Agora, você pode pensar em todos os aspectos que o Sukuna gerou nas batalhas contra o Gojo, contra o Hajime, contra o Higuruma, contra o Yuta. Pensa em tudo que o Sukuna fez. O Itadori pode fazer tudo. É claro, é claro, tirando o fato do Sukuna ter 2 bocas, 4 braços e 4 olhos. Isso supostamente o Sukuna acabou herdando ali do seu irmão. Quando acabou assimilando ao seu irmão, acabou nascendo dessa forma também. Isso não tem nada confirmado, mas supostamente pode ser essa ligação entre os personagens. E é claro, se Yuji Itadori tiver a capacidade de alterar a sua alma, como a gente sabe que existe ali o fator interessante de alterar a alma, e se você altera a alma, você consegue também alterar o seu corpo. Talvez 2 bocas, 4 braços e 2 olhos não seja algo tão impossível para o Yuji assim.